não há contradição na Bíblia. A Bíblia, ela explica ela mesma. Então, o que talvez falte é a falta do conhecimento. A pessoa, ela tira um texto fora do contexto, não procura ter a informação correta. Vê um vídeo de 30 segundos na rede social. Exatamente, né? Tem esse costume hoje em dia de você só zapear, rolagem infinita, e você não para se aprofundar em um assunto. Sim. Então, este tem sido o problema. E o próprio Deus fala sobre isso. Meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Olá, meus amigos e irmãos! Mais um podcast começando. Você que nos acompanha de todo o Brasil e pelo mundo também afora, né? Seja muito bem-vindo. Vamos juntos estudando um capítulo por dia. Ah, mas falta muito ainda para a gente terminar de ler a Bíblia. Calma, respira, paciência. É um livro... Aliás, são vários livros, são 66 livros. A nossa meta é essa, lermos juntos a Bíblia toda. E ainda que devagar, vamos extraindo ao máximo, sem pressa, apesar do que o tempo é corrido, né? A gente se esforça para ler aqui o máximo de versículos, mas o que o Senhor nos permitir tratar e estudar no dia de hoje, assim o faremos para a glória dele, né? Vamos juntos extrair o máximo de conhecimento e entendimento da palavra. Então fica ligadinho até o final, e como você bem sabe, sempre terminamos com um comentário do missionário R.R. Soares, ou seja, é mais e mais e mais conhecimento para acrescentar ao nosso estudo. Não estou sozinha também para fazer esse estudo. Você de casa que nos acompanha sempre com a Bíblia aberta e também o caderno do lado para anotar e registrar tudo que Deus falar ao seu coração. Aqui nos estúdios, quem vai participar desse estudo juntamente comigo é ela, Sofia, uma jovem que vence lá de Laranjeiras, que veio aqui para abençoar o podcast bíblico. Que honra te receber, Sofia. Seja bem-vinda. Oi, Júlia, o pastor Angel, olá a todos de casa. É muito bom poder estar aqui, bom podermos ter esse momento de meditarmos na palavra, a palavra que é viva e eficaz, e que possamos fazer esse momento proveitoso e aprender do Senhor aqui nesse momento. Eu lembrei até do louvor, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Falar da palavra é exaltar a Cristo, poder ensinar da palavra é uma grande responsabilidade também, mas é uma honra, né? É um privilégio a gente poder falar da palavra de Deus. E pastor Rangel, que também está conosco no dia de hoje. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, irmã Júlia, irmã Sofia. Mais uma vez estamos aqui reunidos para falar do amor de Deus, do entendimento bíblico. E, irmã Júlia, a senhora cresceu na igreja, porque esse tipo de louvor é só quem cresceu mesmo na igreja, né? Mas isso aí é do fundo do raiz, baú. né? Raiz. A irmã Júlia não é Nutella, não. É raiz, hein? Sofia também conhece todos, assim, antigos. Ela é boa no louvor, viu? Vai cantar um pouquinho? Puxa o violão aí, virou podcast cantado agora. Bom, a gente vai, claro, a Sofia, além de cantar bem, ela ora muito bem. Então, vou até pedir aqui a bênção dela, uma oração rápida, breve, mas muito importante e necessária, porque a gente vai convidar o Espírito Santo para estar aí do nosso lado. Aonde você está, não sei... Se você está em casa, na rua, com fone de ouvido, ou se você colocou a gente aí bem alto para os vizinhos ouvirem também, não sei. Mas a gente vai convidar a presença do Espírito Santo. Pode ser, Sofia? Claro. Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos meditar na Tua palavra, de podermos nos aprofundar no conhecimento de Ti. E, ó Pai, que nós possamos, Jesus, prosseguir em conhecer a Ti nesse momento, que o Teu Espírito Santo nos mostre aquilo que precisamos entender do Senhor, meu Pai. Oro pelas nossas vidas, meu Pai, pela vida da pessoa que está nos acompanhando aí de casa. O meu Pai, que o Senhor possa revelar das Suas Escrituras aos nossos corações, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Sofia. E agora a gente pode começar de fato o podcast bíblico. Preparou a sua Bíblia? Deixa ela aberta aqui em Mateus, olha, a gente já encerrou Mateus, agora é Hebreus. Hebreus capítulo 7, e o título aqui, o assunto central desse capítulo é: o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Mais uma vez o autor comparando e mostrando a superioridade de Jesus e tudo aquilo que ele veio trazer com a nova aliança. Então a gente vai entrar aqui no versículo 1
ao versículo 14, nós vamos ver sobre Melquisedeque, rei e sacerdote. Nós já falamos aqui, se eu não me engano, 2 vezes, mencionando um pouquinho sobre ele, mas nesse texto vai explicar claramente. A gente vai fazer uma leitura aqui para poder entender esse contexto sobre Melquisedeque. Diz assim: esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que ele havia tomado dos inimigos na batalha, ou seja, o dízimo, né? 10ª parte. O nome Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque, e também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tomado dos seus inimigos na batalha. Aqui a gente vê um pouquinho sobre esse contexto de quem era Melquisedeque, qual foi a importância dele. E aqui nós vemos a comparação com o próprio Jesus Cristo, o sacerdócio que ele veio trazer. Mas assim, não é o assunto central, mas só para a gente poder matar a dúvida aqui de muitas pessoas, Pastor Rangel, isso nos mostra que o dízimo veio antes da lei. Muitas pessoas vão falar assim, não, mas isso aí não tinha no início, isso aí é coisa da lei, é coisa do passado. Mas esse texto, né, nos mostra, aliás, lá em Gênesis, vai mostrar que veio muito antes da lei. E no Novo Testamento também fala sobre isso. Porque tem gente que ouve o que alguém falou, totalmente fora de um contexto, e tira uma ideia completamente errada. Sem dúvida. E você vê que a Bíblia explica a Bíblia. Estávamos conversando em off aqui, eu e a irmã Sofia e a irmã Júlia, sobre isso. Não há contradição na Bíblia. A Bíblia, ela explica ela mesma. Então, o que talvez falte é a falta do conhecimento. A pessoa, ela tira um texto fora do contexto, não procura ter a informação correta. Vê um vídeo de 30 segundos na rede social. Exatamente, né? Tem esse costume hoje em dia de você só zapear, rolagem infinita, e você não para se aprofundar em um assunto. Sim. Então, este tem sido o problema. E o próprio Deus fala sobre isso. O meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então, é autoexplicativo. Você vê que realmente já havia esse temor a Deus antes, porque Melquisedeque, nós vamos ver aqui, é um símbolo de Cristo. Já havia esse temor a Deus antes de separar as primícias, a melhor parte, e inclusive, aproveitando que você comentou de Gênesis, existia uma árvore, somente uma árvore, muita gente fala sobre isso, uma árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não poderia se usufruir dela. Porém, quando Eva foi tentada e Adão ali também desobedeceu a Deus, eles tocaram na única árvore que não podia ser tocada, ou seja, aquela árvore era considerada naquele jardim a primícia de Deus. Porque foi a única coisa que ele disse, não toque. Vocês podem ter tudo, só não toque nessa árvore. Mas infelizmente foi exatamente nesse tocar dessa árvore que toda a maldição foi gerada. E a gente sabe que hoje em dia também, quando se fala na fidelidade a Deus, estamos falando na consagração a Deus. Se as primícias são santas, toda a massa o é. Então, se você toca no início, começa errado com Deus, com certeza o resultado disso continuará errado e não vai ter aí boa produtividade. Existia até festas antigamente, a festa da primícia e tudo mais, para que Deus ensinasse esse conceito ao povo dele. Porque com a festa da primícia, o povo se lembrava, os primeiros frutos é de Deus e nós estamos desfrutando dos demais frutos. E é por isso essa prosperidade na nossa vida. O pastor Jaime faz uma conta que eu acho interessante, né? A gente tem 10 partes. E aí a gente devolve aquela parte que é do Senhor. Com quantas partes eu fico? Ou seja, a maior parte, né? Não, e outra, pastor, eu fico com a bênção. Exato. Ele fala isso, eu acho maravilhoso. Que a nossa ideia mas ainda tem 9. Tudo bem. Mas o mais importante, você tá com a bênção. Não é que você tá com 9. Você tem a bênção de Deus em tudo que você fizer. E só para completar, irmã Júlia, uma semente vai gerar muitos frutos. Então, pense,
o agricultor, ele lança uma semente. Vamos supor que essa semente seria a primícia. Você está lançando à terra uma primeira semente. E vai gerar uma árvore frutífera. E essa árvore você vai poder colher frutos dela para sempre, se essa árvore não for cortada. Então, realmente, a parte do retorno, por sermos fiéis a Deus e entregarmos somente uma parte, a primeira parte, é algo aí extraordinário. A gente até gravou um diz aí, né, pastor, que era sobre primícias. Isso eu lembro que você falou também. Foi, sim. É uma questão de honra. Deus quer receber a honra. Isso é com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a nossa vida. O senhor falou sobre a semente, e a gente está estudando aqui a primeira semente. Jesus foi o que inaugurou. Olha a semente sendo lançada, a semente que foi moída. E através dessa semente, né, a videira, nós estamos enxertados nela. Olha que maravilha. Uma semente e olha quantos frutos aqui. Aqui no estúdio temos 3 aqui, mas tem toda a equipe, quantas pessoas assistindo de casa. Olha quantas sementes que essa oferta que Deus fez não vou dizer rendeu, né? Talvez não seria a melhor palavra, mas olha aí, frutificou. Perfeito, pastor, era essa palavra, encaixou perfeitamente. E agora, voltando aqui para Melquisedeque, nós vemos, até jogando para a Sofia aqui agora, né? A gente estava conversando sobre isso, de que ele não era da tribo que normalmente, segundo a lei ali, seria os sacerdotes, né? Não era da tribo de Levi. Então, a gente vê essa diferença, que em Melquisedeque não sabemos aqueles que vieram antes e depois dele, não sabemos sobre o seu nascimento ou sua morte, e ele também não era da tribo de Levi. É um personagem emblemático, né? Exatamente. Se a gente for analisar, o Abraão, que honrou a Melquisedeque a partir do momento que deu o dízimo, né, que é o tema que a gente estava falando. E a partir de Abraão veio Isaac, Jacó, e de Jacó vieram as 12 tribos que a gente conhece, e dentre as 12 tribos existia a tribo de Levi, e a partir de então, da tribo de Levi, Deus instituiu que fosse levantado ali os sacerdotes. Só que, se a gente for analisar, anterior a isso, a toda essa explicação, né, de Isaac, Jacó e as tribos, veio Melquisedeque, que era sacerdote, não era de tribo nenhuma, era inclusive rei da cidade de Salém. E se a gente for analisar, a partir do momento que foram instituídos os sacerdotes, né, eles não eram reis. Não existiam reis e sacerdotes numa única pessoa, eram pessoas com funções diferentes. Porque o rei, ele não poderia, ele exercia funções de guerra, como por exemplo, e eles acabavam sujando a mão. Então, eles não poderiam ofertar sacrifícios ao Senhor de forma pura. Então, por isso, eram coisas distintas. Mas só que o Melquisedeque era, então, essa pessoa que era rei e sacerdote numa mesma pessoa, porque ele governava um reino de forma justa e um reino de paz. E aí o autor, muito sabiamente, faz referência a essa figura de Gênesis 14 para mostrar ao povo judeu que essa pessoa que aparece naquele momento, existe alguém muito semelhante a ela. Se a gente for analisar, o que Isaías 9 fala sobre a figura de Jesus, que o menino nos nasceu, como um filho se nos deu, e ele é justiça, ele é paz e todas aquelas outras características. E os nomes aqui dele, né? Exatamente. Tá. Então, tudo está conectado, né? A Bíblia, a gente tem que analisá-la de uma forma cristocêntrica, né? Então, se a gente observar, o autor, ele é muito sábio em dizer, sabe essa figura que é rei de justiça e paz, que representa, né, justiça e paz, e que, aparentemente, a doutrina entende que seria eterno, porque e a própria Bíblia fala, né? Na Bíblia não mostra a genealogia, de onde vem Melquisedeque, quem são os pais dele, mas ele foi uma pessoa, assim como eu e você, de carne e osso, que teve pais, teve mães, que teve filhos, provavelmente, mas que a Bíblia não nos relata. Mas isso é um apontamento para Cristo. Mas né? é para dizer justamente. Então, se a gente analisar o texto bíblico e olhar o que as Escrituras nos mostram, aparentemente ele é eterno. Só que, na verdade, ele não é, nós sabemos, ele foi uma pessoa. Mas Cristo é semelhante ao Melquisedeque na medida que Cristo, ele sim, ele é eterno, porque ele morreu, mas ressuscitou e vive para todo sempre. Cristo, ele é esse rei de justiça e paz, que em Isaías a gente pode observar. Então, toda essa relação, e mais que isso, Melquisedeque foi um sacerdote que não pertenceu à tribo de Levi, a gente estava até comentando. O Jesus, ele era da tribo de Judá. Ele não era e o autor vai dizer mais pra frente aqui nesse mesmo capítulo. Aí, de repente, o judeu possa olhar, mas Jesus não veio da tribo de Levi? Como que ele é meu grande sacerdote, Exato. o sumo sacerdote? Parece que a conta não bate. E no versículo 7 vai dizer, né? Não há
dúvida de que aquele que abençoa é mais importante daquele que é abençoado. Isso aqui é maravilhoso, né, pastor Rangel? Porque a gente vê, para o povo judeu, a gente pode observar que Abraão era o pai na fé, né? Moisés, Abraão eram figuras extremamente importantes. E quando a Bíblia, né, o livro aqui de Hebreus, vai falar que Jesus é superior a tudo isso, para eles isso pode significar até uma ofensa, não é? Mas nós compreendemos isso, a revelação perfeita. E como diz o versículo, né, pastor? Aquele que abençoa é mais importante daquele que é abençoado. Então, Melquisedeque, semelhante agora, né, sendo o apontamento para Cristo, é infinitamente superior. Sem dúvida, e a gente percebe aqui que realmente o papel de Melquisedeque foi muito impactante na vida de Abraão, porque quando Abraão oferece isso a Melquisedeque, Abraão ele cumpre um voto que ele disse que daria tudo ao Senhor dos céus e da terra. Então Melquisedeque tinha esse peso e logo após, em seguida, ele deu ali a Santa Ceia para Abraão. O pão e o vinho. Isso, exatamente, irmã Sofia. Deu lá a Abraão e houve uma comunhão entre eles ali. Ou seja, Melquisedeque, ele é uma representação do sacerdote que viria, que é Jesus, estamos batendo nessa tecla. Só que a irmã Sofia colocou bem, ele foi finito ali, houve um limite. Sim. Mas aquele que viria, que já veio, o Senhor Jesus, o que ele está fazendo é eterno. Então, realmente, o que vem da parte de Deus hoje para a nossa vida, e eu acompanhei um pouquinho dos programas passados falando sobre a nova aliança, mudou o sacerdote, muda a lei. Sim. Então, todo esse contexto está entrando aqui em Hebreus. Isso mostra que realmente o que Deus fez é muito superior ao que um dia foi feito antigamente por Melquisedeque. E Sofia, como é que a gente pode olhar para a Bíblia e ver que Jesus, ele é nosso sacerdote e ele está intercedendo por nós? Olha o peso disso. Exatamente. O sacerdote tinha justamente essa função, e é muito interessante aqui. Cristo, ele é o sacerdote e ele é a própria oferta. Então... Olha aí, olha isso. Exatamente. Olha como que ele é superior. Ele é muito superior, exatamente. Se a gente olhar Moisés e a Abraão, né, que é o nosso pai na fé, todos eles, as pessoas precisavam sempre, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, precisavam se achegar a Deus primeiro. Precisava de alguém que intercedesse por eles, que mediasse esse contato a Deus. O povo mesmo não poderia se aproximar diante do Senhor. E eles precisavam oferecer sacrifícios. Eles ofereciam animais para poder ter o pecado deles perdoado. Mas só que Cristo, ele veio a esse mundo e ele quebrou com toda essa lei que existia, no sentido de ele mesmo passou a ser esse sumo sacerdote, mediador entre nós e o Pai, e ele também é a própria oferta, e a oferta imaculada a ponto de não precisarmos mais oferecer nenhuma oferta. A oferta perfeita, porque, pensa, por mais que eles caçassem o bode, a ovelha, ou enfim, o animal mais perfeito para oferecer, Cristo veio e deu sua própria vida. Tem algo mais perfeito que isso? Então, ele representou toda a humanidade naquela cruz. Então, além de ser esse mediador entre nós e o Pai, aquele a quem nós podemos orar diretamente, sem precisarmos depender de alguém, ele é a própria oferta na cruz para perdoar os nossos pecados. E nós podemos achegar a ele eternamente e dentro aonde nós estivermos. Né? Não precisamos de mais alguém para mediar esse contato com o Senhor. Exato, é o pacote completo, gente. Como que você não quer aceitar esse pacote completo? Que é rei, que é sacerdote, que é oferta, que é tudo. Quando a gente lê Hebreus, a gente vê isso, até comentamos, né? Ou vamos comentar no capítulo seguinte, de que é um convite irresistível. Você olha assim e fala, não tem como, não tem como. Mas infelizmente muitos estão com o coração endurecido. Que você volte-se hoje, né? Que você possa se voltar para o Pai, porque Ele está de braços abertos. Aqui do 15 ao 28, a gente vai ver a segunda parte desse capítulo, que vai falar sobre outro sacerdote como Melquisedeque, ou seja, falando sobre Cristo. Aqui vai vir a comparação em si, né? E vai falar isso que até a Sofia já até adiantou, né? Que Ele é eterno, imortal, ressuscitado, de que Ele de fato é esse pacote completo. E aí do verso 18 ao 19... Vamos ler aqui, vai dizer assim,
Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor por meio da qual chegamos perto dele. Então a gente vê que em Jesus nós podemos ser aperfeiçoados. Pastor Rangel, é possível a gente andar nesse caminho de aperfeiçoamento? Pode não ser muito fácil, mas nós temos o nosso ajudador, o encorajador, e isso vai tornando a caminhada mais possível. Essa também é a manifestação da graça. Não é só o fato de você vir como você está, mas de você ser transformado através dessa unção capacitadora de Deus. Sim, claro. Inclusive, o texto fala que Jesus garantiu uma aliança melhor Sim. entre nós e Deus. E é interessante, a gente poderia aqui ficar 300 podcasts aqui falando, porque ele é eterno. E por ele ser eterno, o sacrifício que a irmã Sofia colocou aqui, que vai falar lá embaixo, foi um sacrifício de vida. Foi um sacrifício próprio dele. E ele garantiu algo que não vai mudar, não vai sofrer variação. Não vai ser como antes, que o sacerdote teria que oferecer certos animais para certos tipos de pecado. E mesmo assim, ele tendo pecado, ele poderia também sofrer a consequência desse pecado. E nem ele, nem o povo seriam justificados diante de Deus. Hoje não. Hoje nós temos um sacerdote que intercede por nós. O sangue dele nos purificou, nos limpou, tirou de nós toda a culpa, arrancou toda a condenação. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 8, aquele que está em Cristo, não há condenação para ele. Sim. Então, olha só a grandeza dessa nova aliança, a grandeza da graça. E olha como eu vou usar o termo pesado, mas eu acho que notório, o que Jesus fez por nós como sacerdote. Hoje nós temos um sacerdote que nos perdoa e que intercede por nós para que possamos então ser diante de Deus justificados e termos esse livre acesso. Então, realmente, podemos resumir que aceitar isso é a melhor decisão da nossa vida. Exato. Olha o que o texto vai dizer a partir do versículo 25. E por isso, ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Aí, você que não vê solução, você que acha que tudo acabou, sempre há um jeito, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Ele não precisa oferecer sacrifício todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando ele se ofereceu a si mesmo. Aqui ainda tem o versículo 28, mas acho que a gente pode encerrar por aqui. O entendimento foi passado. Não tem nem muito o que explicar, o texto é autoexplicativo. Ele já se entregou, o preço já foi pago. A saúde para o seu corpo, a saúde para a sua mente, a sua salvação, aonde a sua alma vai passar toda a eternidade, isso aí já está garantido. Quando nós olhamos para a palavra e vemos lá, por exemplo, Isaías 53, um apontamento para Cristo, de que ele levaria sobre si todas as coisas, dores, enfermidades no corpo, na mente. Tudo isso já foi conquistado. Na cruz ele falou, tetelestai, está consumado, a conta foi paga. Se você pagou a conta de luz e recebe novamente a conta de luz, você vai pagar de novo? Ah, não, você vai dizer, tá errado isso aí, eu que não vou pagar isso, eu que não vou aceitar, eu vou correr atrás dos meus direitos. E no mundo espiritual é a mesma coisa. E que você venha desfrutar da maior bênção de todas. Claro, tem as bênçãos aqui na terra que você pode e deve desfrutar. Jesus veio trazer vida em abundância, mas a maior de todas, que é a salvação. A gente sempre vai bater nessa tecla, porque é a decisão mais importante da sua vida. Se render, ser ali um correspondente ao amor, porque o primeiro passo para esse amor, Deus já deu, ele já entregou o seu filho, ele já deu esse ato de amor, ele já fez. Agora é a gente que tem que retribuir a esse amor. E que é um privilégio poder retribuir esse amor. Bom, pessoal, para a gente poder encerrar, vamos ler o comentário do missionário R.R. Soares, que vem acrescentar ainda mais aqui ao nosso podcast, e sobre Hebreus, capítulo
capítulo 7, ele diz assim: a fim de ressaltar a superioridade do sacerdócio de Jesus, o autor sagrado mostrou que ele foi chamado segundo a ordem de Melquisedeque, e não a de Arão. Ora, os sacerdotes da linhagem de Levi eram homens sujeitos à morte. Além disso, precisavam oferecer sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Entretanto, à semelhança de Jesus, Melquisedeque era sacerdote e rei. Sua origem ou genealogia não são relatadas nas Escrituras. Desse modo, ele tipifica o ministério eterno de Cristo, o qual é superior a todo sacerdote. Pelo fato de o Senhor Jesus ter cumprido toda a lei, todos aqueles que têm a fé em Jesus estão dispensados de se sujeitar às ordenanças da antiga aliança. A palavra declara que Jesus é eterno, perfeito, santo e imaculado e ofereceu a si mesmo em sacrifício uma única vez. Por essa razão, não existe outro além dele que possa redimir completamente os pecadores. Muito obrigado, missionário R.R. Soares e pastor Rangel, muito obrigado. Que o Senhor ele continue sendo uma bênção. O Senhor está com o pastor Luciano, auxiliando o pastor Luciano e também o pastor Michael Marques, né? Isso. Quem quiser encontrar o senhor faz como? Olha, eu vou falar sobre Madureira, porque Madureira, no domingo, normalmente a pessoa costuma visitar bastante a igreja no domingo. Então eu estou lá em Madureira, ao lado do nosso líder estadual, o pastor Michael Marques, aqui no Rio de Janeiro. E você é o nosso convidado, domingo às 7 da manhã, às 9h30 da manhã, às 13 da tarde e às 18 horas. Estaremos lá, lado a lado com o pastor, recebendo a revelação da palavra, participando daquela busca maravilhosa do Espírito Santo, irmã Júlia, que acontece ali na nossa sede estadual todo domingo. Amém, perfeito. Fica aí o convite para você que é da região estar lá e ser muitíssimo abençoado. E Sofia, como é que está Laranjeiras? Lá tem grupo jovem, lá tem culto domingo. Conta um pouquinho pra gente. A nossa igreja fica na Rua das Laranjeiras, número 54, na frente da Lojas Americanas e é bem próximo do metrô do Largo do Machado. Nós temos cultos de jovens todo sábado às 18 horas e aos domingos nós temos culto às 7, 9h30 da manhã, às 15 horas da tarde e 18 horas. Perfeito! Vá que você vai ser abençoado, palavra de fé, vai te edificar nessa caminhada. Nós precisamos congregar, Hebreus fala isso, né? Vai falar pra gente não deixar de congregar, de sermos igreja, né? Que eu sou igreja, né? Eu sou o templo do Espírito Santo, mas juntos nós formamos igreja, corpo de Cristo. E você não pode deixar de congregar, de ter um pastor te abençoando, te orientando. E lá em Laranjeiras, pastor Wallace está conosco, Rua das Laranjeiras 54, fica aí o convite para que você seja muito abençoado. 7, 9h30, 15 e 18. E fica aqui o meu abraço para cada um de vocês. Quero que você estude, né? Já faça a leitura prévia de Hebreus capítulo 8 e volte amanhã para mais podcast bíblico. Um grande abraço e que Deus abençoe. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!